Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz na sua vida. 18º domingo do tempo comum, nós estamos celebrando esse contexto do pão da vida. E mais uma vez o Evangelho vai falar do capítulo 6 de João. E este capítulo 6 de João, todo dedicado a Jesus, o pão da vida, o pão que vem dos céus, o pão que alimenta. No Evangelho de hoje, Jesus diz: quem comer minha carne, o pão que eu vos darei, não terá mais fome, não terá mais sede. E nesse contexto do pão da vida, é que nós estamos rezando aí, neste final de semana, o 18º domingo do tempo comum. E nesse contexto também, do 18º domingo do tempo comum, o pão da vida, estamos iniciando aí o nosso mês vocacional. As 4 semanas do mês de agosto, dedicada aos sacerdotes, dedicado aos pais e à família, dedicada à vida religiosa e dedicada também aos nossos catequistas, a todo o nosso povo santo de Deus, nossos leigos que servem sem cessar a essa graça de Deus. Então o capítulo 6 de João, ele vai começar nesse contexto, e é muito interessante que a barca, ela tem um contexto vocacional, ela tem uma expressão de vocação. E Jesus está na barca, o povo segue Jesus, e mais uma vez Jesus entra na barca. Quando ele chega do outro lado, o povo já está lá, o aguardando. E aí ele pergunta: mestre, onde estava? Quando Jesus vai dizer, por conta que eu dei pão a vocês, que vocês me procuram. Mas feliz aquele que come o pão que vem do céu. Moisés deu o pão no deserto, vossos pais comeram, morreram, e aqui está aquele que é o pão da vida. O próprio Jesus se declara alimento espiritual, ele se declara a força de Deus, ele se declara aquele que vem para nos alimentar dessa expressão de que Deus quer caminhar conosco e suprir as nossas necessidades. Então eles perguntam assim: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí Jesus vai responder: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Deus mesmo enviou, que é o seu Filho. Então veja que a comunidade pergunta: o que devemos fazer? E também nós podemos perguntar hoje: o que nós devemos fazer para sermos uma família feliz, para vivermos em paz na comunidade, para celebrarmos todo o amor e toda a graça de Deus? E aí Deus vai responder para nós: é que realizeis a obra de Deus. Jesus responde: é que acrediteis naquele que veio dos céus, e aquele que vem do céu é o Cristo, que nós ouvimos a sua palavra e repartimos o pão consagrado. Esta é a expressão do pão da vida, os dois momentos, o momento palavra e o momento pão. Alimentamos o nosso espírito e alimentamos também a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada cristã aí que se dá quando Jesus também vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu convido você nesse mês vocacional a rezar pela sua própria vocação, ou que Deus está lhe chamando, e rezar também por todas as vocações da igreja, rezar pelos sacerdotes nesta primeira semana, rezarmos junto com a família e pela família na segunda semana, quando no segundo domingo nós temos o Dia dos Pais. Na terceira semana rezarmos pelos nossos religiosos, pelos religiosos que se consagram ao serviço de Deus. E na última semana rezarmos pelos nossos catequistas, aqueles que evangelizam, aquele que leva a palavra de Deus como fermento nessa massa desta vida cristã. Rezando pelas vocações e pela nossa vocação, nós entramos na dinâmica do reino de Deus, que nos convida a alimentar-se com a sua vida própria. A vida de Deus é quem nos alimenta. Muita graça, muita paz na sua vida, que Deus nos conceda, muita luz e muita bênção. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, aí sinalizar para outras pessoas, para que assim muitas pessoas possam receber essa graça e essa palavra de Deus. Curta e compartilha. Deus vos abençoe.